Eu acabei de ler esse livro aqui e eu quero dar minha opinião sincera sobre esse assunto. Eu já tinha falado sobre esse livro em um vídeo anterior sobre esse assunto, porém eu tinha dado a minha opinião de forma muito superficial, já que eu estava na metade do livro e eu não estava conseguindo de fato analisar, ler com calma e com cautela esse livro. Agora, depois de ter lido esse livro completamente, de ter passado pela metade desse livro, eu quero dar minha opinião sincera e verdadeira sobre esse assunto. Da primeira vez, eu estava na metade do livro. E aí eu tinha achado esse livro, quando eu estava na metade, um conteúdo muito superficial, muito motivacional, porque estava falando muito sobre o autor, e é claro que é tipo uma biografia do David Goggins, e eu estava achando muito superficial, tipo, muito motivacional demais. Porém, eu estava lendo esse conteúdo, eu não estava de fato analisando com cautela, tipo assim, lendo, porque é muito diferente da pessoa pegar um livro, ler, a pessoa ler com calma, analisar, e eu estava lendo muito rápido, queria muito terminar esse livro. E depois que eu terminei de ler esse livro, depois de ter passado da metade desse livro, a minha opinião sobre esse assunto mudou completamente diferente. Minha visão foi muito diferente mesmo. Porque quando eu estava na metade do livro, o livro, para mim, estava sendo um vídeo muito daquele tipo de autoajuda superficial. Porém, depois que eu comecei a analisar com cautela, ler com cuidado e também fazer pesquisas, porque é muito interessante de você estar lendo conteúdo e também estar fazendo pesquisas, tipo, o livro em si foi muito mais do que um conteúdo motivacional. Eu percebi que o conteúdo foi muito a mais do que aquilo que eu pensava, daquela ideia que eu tinha superficial sobre o livro. O livro em si conta algo muito mais do que não desiste dos nossos sonhos. Eu me arrisco até a dizer que a gente tem que ser tão louco, tão obcecado com o nosso objetivo, com que as pessoas possam pensar que nós estamos psicopaticamente louco atrás daquele objetivo. Ou seja, obcecado de fato por trás daqueles objetivos que a gente quer fazer. E para quem não sabe quem é o autor desse livro, é o David Goggins, que foi o único a passar pelos 3 treinamentos de elite militar mais difíceis dos Estados Unidos. O livro conta muito sobre o fato de ele ter conseguido alcançar êxitos extraordinários na vida dele. Uma das coisas que eu acho mais foda nesse livro é que o David Goggins conta com muitos detalhes sobre o fato dele ter iniciado a se tornar um ultramaratonista. Eu estava lendo o livro e quando eu terminei de ler o livro, isso me inspirou a de fato correr também. Inclusive, tem até um vídeo que eu realmente fui correr de verdade. Veja aqui, ó. Depois que eu terminei de ler esse livro, o autor, o David Goggins, me inspirou de verdade a correr, literalmente correr. Mas não foi só essa lição que eu tive sobre esse livro. Foi outras coisas a mais que eu quero falar aqui nesse vídeo. Bom, como eu falei no outro vídeo, eu comecei a ler esse livro aqui com muita curiosidade, porque é um dos livros que é muito mencionado em várias pesquisas, em vários artigos. Então, tipo, até no Instagram, eu vejo muito a cara dele, do David Goggins, e tem outras pessoas que também falaram sobre esse cara. E, tipo, na minha lista de livros que eu tenho que ler esse ano, eu resolvi colocar esse livro. Então, tipo, eu coloquei um livro já não tendo uma noção do que eu ia encontrar. Não estava mexendo comigo. Depois que eu terminei de ler o livro, depois que eu passei da metade, aí sim o livro fez eu refletir muito sobre a minha vida, sobre as questões do que nós vivemos, sobre as coisas que nós queremos fazer. E aí, quando eu estava na metade do livro, bateu a vontade. Que tal eu fazer um vídeo falando sobre esse assunto? Tipo, e sem parecer muito motivacional demais. E aí, no primeiro vídeo, eu peguei, falei a verdade. Tipo, eu não me aprofundei muito sobre a pessoa, eu só realmente falei a minha opinião sobre
o momento que eu estava lendo o livro, sobre o conceito que eu estava tendo do livro. Então foi isso que eu falei do livro. E, tipo, por que eu tô fazendo tudo isso aqui? Bom, basicamente, eu tô gravando esse vídeo aqui, todos esses vídeos aqui, mais para deixar registrado, porque isso tá fazendo muito sentido para mim nesse momento, porque eu tô numa fase de crescimento pessoal, de desenvolvimento, e a leitura é essencial. Independente de que tu quer se tornar, a leitura vai fazer muito sentido para ti. Então eu acredito que, não sei quem vai estar vendo esse vídeo, mas eu quero dizer que eu estou fazendo esse vídeo aqui, e todos esses vídeos que estão aqui no meu canal, para registrar um momento da minha vida. Porque eu quero me inspirar nesse livro, nesse autor, nessa pessoa, pegar todos os conceitos que ela entregou no conteúdo do livro e aplicar na minha vida. Porque eu quero muito, sinceramente, eu quero muito realizar os meus objetivos de vida. Então, tipo, tudo, tudo, tudo que eu estou fazendo, todas as minhas pesquisas, toda a minha leitura é voltada para querer realizar e me inspirar para me conseguir, de fato, realizar meus objetivos futuros. Então, tipo, esse vídeo talvez pode fazer muito mais sentido lá para frente, pode talvez não fazer muito sentido para algumas pessoas nesse momento, mas eu quero dizer que esse vídeo que eu estou gravando é para me deixar registrado. Quem sabe se inspirar uma pessoa ou duas pessoas vai ser muito bacana, mas eu quero deixar aqui a minha mensagem para as pessoas, para quem estiver vendo esse vídeo aqui. De quem estiver vendo esse vídeo aqui, porque eu quero, além de estudar, além de aplicar as coisas na minha vida, também eu quero ensinar as pessoas. Eu quero, tipo, não parecer um guru, mas eu quero dar frutos. Eu quero dar frutos, tipo assim, tipo, se eu estou consumindo muito conteúdo bom, eu quero falar de coisas boas. Então, nessa pegada que eu quero dizer, sem parecer muito motivacional. Eu sei que isso é muito chato pra cacete, mas, tipo, trazendo uma ideia aqui, trazendo esse conceito das coisas que eu tô aplicando na minha vida, eu quero trazer, de fato, trazer aqui nos vídeos, mas, tipo, sem parecer motivacional demais, porque eu sei que, apesar de ser um livro de superação, cai muito naquele grupinho, naquela bolha de autoajuda. Quem olha de fora pode pensar que é muito motivacional demais. Cara, mas eu vou tentar explicar aqui a minha visão. Vou tentar explicar a minha visão aqui. Eu tô numa fase da minha vida onde eu tô todos os dias trabalhando, me dedicando, me desenvolvendo, lendo. Cara, quero me tornar muito, de fato, quero me tornar muito uma pessoa melhor. Quero aprender mais, quero me desenvolver mais. E com isso, eu quero, tipo, trazer isso para as pessoas. Eu quero trazer essa ideia. Eu quero fazer com que as pessoas aprendam algo comigo. Eu quero ser útil às pessoas. Então, eu acho muito bacana disso, porque como tem muitas pessoas na internet para te esperar fazer coisas ruins, tipo besteira, coisa banal, eu tô sendo eu mesmo e falando aqui minha visão do mundo, minha visão sobre as coisas, sobre as pessoas, sobre o livro que eu tô lendo aqui. Então, eu quero ser muito eu mesmo. Então, eu quero falar sobre mim, quero trazer as ideias que eu tô trazendo. E, como eu falei, no primeiro vídeo que eu fiz, eu fui sincero. E também eu não estava muito confortável com o que eu estava fazendo. Eu não estava confortável com o vídeo que eu estava gravando. Eu estava gravando o vídeo em uma posição um pouco desconfortável onde eu estava no momento. E, tipo, é isso. Eu cada dia quero melhorar cada vez mais, quero melhorar minha comunicação, quero me desenvolver como pessoa em si. Também eu quero trazer esse conceito. Se futuramente estiver fazendo outras coisas, eu vou estar falando sobre outras coisas, mas nesse momento, esse conteúdo, eu quero falar sobre isso, sobre se desenvolver, correr atrás, todos os dias, daquilo que tu quer fazer, de fato, na tua vida. E agora que eu terminei de ler esse livro, eu quero deixar minha opinião sincera sobre esse assunto. Primeiramente, eu não quero aqui entrar nas técnicas do livro, eu não quero falar aqui sobre os métodos que é ensinado no livro, eu quero falar sobre outras coisas. Uma das principais coisas que eu reparei lendo esse livro é que muitas das dificuldades que ele teve, muitos dos problemas que ele teve, a maioria foi mais interna. Grande parte dos problemas que ele teve começou muito interno da cabeça dele. E tipo, eu parei para analisar e vi que isso é muito real, porque quando a gente está no nosso dia a dia, nosso cotidiano, a gente depara com um problema,
a nossa mente começa a ampliar cada vez mais aquele problema. Só que se a gente for olhar com um pouco mais de cautela, aquele problema não foi tão grande assim. Então eu observei que o livro foi muito sincero nas emoções, nos problemas que o David Goggins enfrentou, que nós, no nosso dia a dia, enfrenta coisas muito semelhantes. E eu vi que grande parte dos problemas é causado interna. Então, tipo, pensando nisso, a gente consegue ver que grande parte dos nossos problemas pode ser resolvido de uma maneira mais simples do que a gente pensou que iria ser, que ia ser mais difícil. Então, essa foi uma das visões que eu observei no livro, um padrão que eu observei no livro. Então, a maior briga, o maior dilema que nós enfrentamos no nosso dia a dia é muito mais interna do que externa. Também é nós mesmos que criamos nossas próprias barreiras. Quando a gente decide não fazer alguma coisa, quando a gente decide adiar algo, a gente começa a colocar desculpa em nós mesmos. Então, e muitas das vezes, essas barreiras que nós enfrentamos, que nós criamos, têm raízes da nossa infância, raízes do nosso passado, de problemas, de traumas que nós enfrentamos. Então, eu vejo que a luta que nós enfrentamos é muito mais pelo nosso dilema que nós criamos. Então, eu acredito que, pensando nisso, a gente consegue ter um mapa de como a gente consegue superar nosso objetivo, de como a gente consegue realizar aquilo que a gente quer realizar. Porque muitas vezes a gente coloca barreira de que a gente não consegue, mas, tipo, será mesmo que nós não conseguimos? Será que não é nós que está colocando isso na nossa mente? Será que não é a opinião externa das outras pessoas? Não é pensamento limitante das outras pessoas? Então, é uma das coisas que vale muito a pena a gente questionar na nossa vida, no nosso cotidiano, porque isso vai fazer muito a diferença. Então, fica essa minha visão sobre esse livro. Quando eu fiz aqui no meu primeiro vídeo, eu estava lendo o livro muito superficial, porque a maioria dos conteúdos dos livros que é criado propositalmente para o livro ser longo, o livro ficar enrolando. Uma das minhas críticas é que grande parte do livro que é criado hoje em dia é criado para encher linguiça, não todos. Estou falando, tipo, tem uma porcentagem grande que entrega o conteúdo, mas ele prolonga para manter a quantidade de páginas certa para o livro. Mas é uma das coisas que eu vejo que se a pessoa tem uma ideia, tem um conceito, ela pode já ter entregado de uma maneira. E, tipo assim, o conteúdo poderia ser entregue de uma maneira, tipo, pá, mas é entregado de outra maneira, entendeu? Tipo, um pouco mais prolongada, tipo, enrolando a pessoa. Então, essa é a minha visão que eu queria deixar aqui, que é uma das coisas que eu queria falar, que talvez eu não consegui explicar direito, transmitir essa ideia, foi isso. De que os livros têm essa estrutura, gramaticalmente falando, para ter uma estrutura e quantidade de páginas nos livros para ter uma quantidade certa. É isso que eu quero falar. E eu poderia estar falando muitas coisas sobre o livro, sobre mais histórias sobre ele, sobre estratégia, sobre o conteúdo em si do livro, mas tipo, eu não quero fazer esse vídeo para fazer isso, falar sobre isso. Porque a ideia desse vídeo que eu estou fazendo aqui é mais para deixar minha visão sobre o conteúdo que eu li. Não é necessariamente falar sobre as técnicas que está contidas nesse livro, não é. Só quero fazer esse vídeo aqui, eu estou fazendo esse vídeo aqui para falar sobre a minha visão, sobre o conceito, sobre o que eu senti depois de ter lido esse livro. Então, é essa a ideia que eu quero trazer aqui. Também quero trazer a minha recomendação para a leitura desse livro, porque esse livro é muito importante para a gente abrir nosso leque de pensamento, de inspirar a gente, como me inspirou. E eu quero, tipo, trazer essa ideia aqui, que eu recomendo muito esse livro. Se você tem interesse em estar querendo ler esse livro, eu recomendo muito ler esse livro. E por que eu estou falando tudo isso? Esse vídeo aqui não é uma resenha do livro, não é tá falando sobre o conteúdo do livro. Esse vídeo aqui, como eu falei anteriormente, é um vídeo para mim falar sobre a minha jornada pessoal e trazer insights fora do livro. Então, se tudo isso fez sentido para ti, comenta aqui embaixo, tá? Mas deixa um like e se inscreva no canal. E até o próximo vídeo.